nessa noite nós estamos aqui para conhecer mais um pouco do Senhor. Cada dia a gente vai conhecendo mais, né? E nessa noite não é diferente. Nós vamos agora receber a palavra com o pastor Marcelo Meirelles, que pode vir se aproximando aqui. E que possamos meditar sempre, buscar. Você viu que começou difícil ali, né? Quase ninguém acertou, depois a gente foi facilitando. Mas é justamente para incentivar cada um de nós a estar buscando dia após dia a conhecer mais o Senhor. Gostaria de orar agora pela vida do pastor Marcelo. Amém? Santo eterno Deus, poderoso Pai, graças te damos, meu Deus, por esses louvores, Pai, que nós rendemos a Ti. Que alegria podermos estar aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos, Senhor, para Te adorar, para conhecer mais e ouvir mais da Tua palavra. Que felicidade, meu Deus, é para nós estarmos aqui nessa noite cultuando a Ti. Que essa seja, meu Deus, a alegria do nosso coração, que esse seja o objetivo das nossas vidas, buscarmos, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. E nesse momento eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Marcelo, que ele possa trazer uma palavra abençoadora que venha fazer morada em nossos corações. Toma conta da vida dele, da sua esposa, do seu filho, da sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo e guardar essa família dia após dia. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Que alegria enorme estar na casa do Senhor, revendo os irmãos. Que bom, viu? Fico muito feliz. E olha, pastor Gabriel tinha mencionado ali que já estava cansado. Eu faço das suas as minhas palavras, viu? A gente não só se cansa pregando, mas olha que louvor já deixou a gente cansado. Mas que bom, viu? Porque bom é louvar o Senhor. E a igreja está linda demais. Aos irmãos que estão em casa também, estão no trabalho, que Deus continue abençoando sua vida, fortalecendo mais e mais. Eu mando um abraço especial para os irmãos da Igreja Batista Salim, que também está acompanhando, os irmãos da Igreja Batista Esperança, da qual eu faço parte. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja. Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias em Josué 3. Que responsabilidade enorme, viu, pastor Gabriel? Que responsabilidade enorme. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, louvo a Deus pela vida dos jovens dessa igreja que escolheu um tema. Eu não tenho dúvidas, foram guiados por Deus para escolher um tema tão profundo e tão pertinente, um tema tão desafiador, que não fica apenas no âmbito dos jovens, mas de toda a igreja. E pouco, por incrível que pareça, pouco tem se falado a respeito do sentido da santidade, do que é a santidade de fato. Então sempre eu acho interessante, e acompanhei aí ao longo desse mês de agosto, desde a primeira mensagem, do domingo de manhã, no dia 1º, com o pastor Gabriel, que é meu amigo, diga-se de passagem, a quem eu louvo a Deus por essa caminhada, por essa garra, essa luta. Você que esteve na igreja no dia 1º, com certeza sabe do que eu estou falando. Você que não esteve, tem a oportunidade de acompanhar no site, no YouTube, na verdade, no canal da igreja. E realmente, ser pastor é difícil demais, mas é a melhor coisa que Deus pode abençoar a vida daquele que almeja o episcopado. Então eu oro por sua vida, meu pastor. Sempre foi uma mensagem impactante. Achei interessante quando o pastor disse, olha, eu não senti vontade de pregar, mas quando abriu a boca e Deus foi falando, naquele 1º de agosto, Deus continue te usando e te abençoando grandemente, viu? Vocês têm o privilégio, o anjo da igreja que Deus colocou aqui, vocês têm um privilégio. Cuidem do seu pastor cada vez mais, não abandonem o seu pastor, sejam sempre fiéis a Deus, isso é de suma importância, como ele pregou no dia 1º, mas também sejam leais ao pastor de vocês, porque é uma bênção de Deus e eu sou suspeito até para falar. Meu parceiro aí nessa caminhada. Não somente o pastor Gabriel, mas também na escolha, como Deus fez com toda a mocidade para escolher os pregadores do mês de agosto. Então eu fui muito abençoado, o pastor Israel ministrando, o pastor Carlos André ministrando a palavra, o próprio pastor Robson
irmão Robson ministrando a palavra, o jovem Alexandre, cadê Alexandre? Falei com ele no começo, está ali, Deus continue abençoando sua vida. Eu fui impactado com as mensagens, você que não pôde acompanhar, já pode seguir aí no YouTube da Igreja Batista Betânia Estela Maris. Eu creio que vocês já estão com suas Bíblias abertas em Josué 3:5, amém? Diz assim a palavra do Senhor nesse tema para esse mês. Disse Josué ao povo. O que foi que Josué disse ao povo? Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio. E isso é uma realidade, porque o Senhor disse e não pode mentir, Senhor. Então, muito obrigado por se fazer presente aqui no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui na tua casa de oração e adoração, para exaltar o teu santo nome, porque importa que o Senhor cresça e que cada um de nós venhamos a diminuir, Senhor. Então, muito obrigado, porque a tua presença no nosso meio é a razão de estarmos aqui, estarmos felizes, exaltando o teu santo nome e aprendendo mais desse tema que foi ministrado ao longo desse mês de agosto, Senhor. E eu não tenho dúvidas, ó Deus, que jovens comprometidos com a tua palavra, o Senhor guiou para que pudéssemos chegar nesse momento de conferências também e exaltar o teu santo nome, através de um assunto tão importante, Senhor, e crucial para as nossas caminhadas, porque fala a respeito de uma ordem que foi dada e que muitos ainda não atentaram, que não é uma opção, é um mandamento, e precisamos santificar. Ó Senhor, nós clamamos por misericórdia, porque a tua palavra será ministrada. Nós já falamos contigo através dos louvores, através das orações, e agora clamamos, Senhor, debaixo da tua graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, pois nós oramos, Senhor, na tua dependência, na dependência do Senhor Jesus, nesse nome maravilhoso, exaltado para todo sempre, amém e amém. Eu sei que durante o mês foi perguntado a respeito do que é santidade, e vocês responderam o que é que significa santidade, e é interessante que dentro dessa pergunta, santidade, santificação, tem sempre uma dúvida, porque a santidade a gente sabe que é um estado. Deus morreu por mim e por você numa cruz, e com isso já nos declarou justos, e o nosso estado é de santidade. A santificação é um processo, e isso leva tempo, leva esforço, e vontade também. Então, quando Josué, a gente acompanhando nesse texto aqui, o pastor Gabriel até no dia 1º falou muito bem, explanou muito bem o contexto maior. Quando Josué fez essa convocação, isso nos mostra que a palavra de Deus é tão viva e tão atual, que Deus continua falando ainda hoje, porque é uma ordem. A ordem de Deus é para santificar. Eu sei que sou santo na posição, mas eu preciso dia após dia santificar. E isso, Deus nos tem dado uma oportunidade talvez única na história, diante de tudo que a gente está vivendo por conta da pandemia, e a gente sabe que Deus tem agido no meio do seu povo. A gente também sabe que muitas pessoas têm abandonado, têm desistido dos caminhos do Senhor. Outras até têm camuflado e têm dito: olha, eu sou uma pessoa santa, mas no recôndito do seu esconderijo, fazem coisas que só Deus sabe. Dizem com os lábios que são santos, que estão no processo de santificação, mas quando estão isolados, se esquecem completamente que Deus existe. E quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, só vai aquele que ele declarou santo na posição e que se esforça no processo de santificação. É por isso que quando a gente olha para essa chamada de Josué, convocando o povo, santificai-vos, a gente começa a entender que isso é urgente, e você aprendeu isso, aprendeu e tem aprendido ao longo desse mês de agosto, a Igreja Batista Betânia tem aprendido, como essa convocação é urgente.
E a gente tem que tomar uma posição diante disso. Mas para que a gente comece a valorizar a palavra do Senhor e viver de forma como manda o Senhor, a gente precisa aprender a vigiar. E não vigiar apenas quando todos estão olhando, mas vigiar quando ninguém mais está olhando e os olhos do Senhor estão sobre nós em todo o tempo. Porque senão a gente vai proferir com os nossos lábios: eu sou crente, eu frequento a igreja, mas quando aquela igreja não satisfizer mais os meus anseios, a primeira coisa que eu faço é colocar em xeque o meu processo de santificação. E tem acontecido muito isso. Mas eu preciso entender que eu tenho que vigiar. Deus falou, e eu tenho a responsabilidade de vigiar. E como é que eu vigio? Diante de todos os perigos que nós estamos expostos dia após dia. Mas não somente vigiar em estado de alerta, a gente tem que ter vida de oração, porque é o Senhor que está chamando, está dando a ordem: santificai-vos, mas santificai-vos hoje, é urgente. Então eu estou vigiando e estou vivendo em oração, não apenas quando acordo, malmente quando como alguma coisa ou quando vou dormir, mas eu tenho que ter vida de oração, porque eu estou atento aos sinais de Deus. E as pessoas parecem que não estão entendendo que a qualquer momento Jesus voltará. É interessante que Deus nos abençoa com a pandemia, e a gente não consegue perceber que Deus está dizendo: santifiquem-se. Estou chamando a atenção de vocês para um momento na história único. Mas pastor, eu ouvi falar que lá em 1918, 1919, teve também uma pandemia, então isso não é nada novo. Acontece, se você estudou a respeito da pandemia que aconteceu, da gripe espanhola, aqui no Brasil pelo menos foram 3 meses e meio a 4 meses. Ainda estou vendo muita gente usando máscaras. Na verdade todos aqui estão usando máscaras, menos eu, porque estou pregando. Mas só por curiosidade, quantas pessoas já foram vacinadas aqui, pelo menos com a primeira dose? Com a segunda dose, quantos já foram vacinados? Mas você continua com sua máscara. O mundo inteiro continua com a sua máscara. Deus está falando, está unindo os povos e dizendo: olha, estou chegando. Estou chegando. Independente da religião, do segmento religioso, todo mundo está usando máscara. Independente das crenças, se Deus existe ou não, todo mundo está com medo da pandemia. E claro que isso só pode ser um sinal claro que Deus está mostrando que a gente precisa santificar. Mas como assim, pastor? O que é que pandemia tem a ver com o chamado de Josué? Diante de tudo isso, está faltando vigilância no meio do povo de Deus. Eu não tenho dúvidas, você conhece alguém que estava dependendo do bem-estar de uma situação de trabalho, de uma situação de família, aí Deus vem e abençoa com a pandemia, porque a pandemia não está fora do controle de Deus, e muitas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, muitas pessoas começaram a duvidar de que Deus estava no controle, porque se esqueceram de vigiar. Não somente isso, se estivessem em oração, iriam entender que Deus está no controle mesmo diante de todas essas mortes no mundo, porque a Bíblia fala que é Ele que tem o controle nas mãos, é Ele quem decreta quem vai viver e quem vai morrer. É por isso que quando Josué, a gente olha para a palavra de Deus e vê essa mensagem, e eu me maravilhava com cada mensagem que foi ministrada aqui na Igreja Batista Betânia, eu dizia: olha, Deus está falando de maneira muito clara, para pequenos, jovens, adultos. Eu tenho escutado, as pessoas têm dito o seguinte: Jesus vai voltar ainda quando tiver a pandemia. Estou achando que Jesus vai voltar no meio da pandemia. A Bíblia não fala a esse respeito. Claro que a Bíblia diz que somente Ele sabe o dia, a hora, mês, ano. Ele sabe, a gente não sabe. Mas olhando para as Escrituras, eu entendo que vem uma calmaria por aí. Eu estava acompanhando hoje de tarde, acompanhando o jogo de futebol com meu filho, pela manhã, e os estádios na Europa já estão lotados. As pessoas já estão começando a viver na normalidade. Isso me chamou a atenção. Com o Brasil não vai ser diferente. É aí que mora o perigo. Porque Jesus, antes de ser entregue para morrer no nosso lugar na cruz, Ele se reuniu com os discípulos. E Ele disse algo interessante para os discípulos.
Perguntaram a ele: Senhor, quando o Senhor virá? Quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda? Aí Jesus disse assim, ó: vai ser igual nos dias de Noé. Eles vão comer, vão casar, vão se dar em casamento. E quando não estiverem vigiando e orando, e não estiverem santificando, o Filho do Homem vem como um ladrão da noite. Está todo mundo atento para a pandemia. Mas vai passar. A distração virá. Na calmaria, Jesus vai se manifestar. É por isso que esse chamado é tão urgente. Santificai-vos hoje. Hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então eu preciso vigiar, eu preciso orar, mas não orar esporadicamente, mas ter uma vida de oração e fugir do pecado, de toda a aparência do pecado. Jovens, vocês são alvos fáceis de Satanás. O que é que vocês fazem quando ninguém está vendo? O que é que vocês falam uns com os outros quando ninguém está vendo? O que é que você faz quando os olhos humanos não estão sobre vocês? É por isso que o tom desse texto aqui apresenta um imperativo, é uma ordem, não é opção. Santificai-vos. Isso me lembra Levítico, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 20, versículo 7. E é interessante porque não é nada de novo nas Escrituras. Em Levítico, versículo 7, e achei louvável também a letra de uma das canções do grupo Razão. Fala, não te cales. Que bênção, Deus continue abençoando mais e mais esse grupo para a glória do Senhor Jesus. A gente precisa falar, a gente precisa acordar, sair das distrações. A palavra do Senhor diz em Levítico, capítulo 20, versículo 7, todos têm? A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, fazei o quê? Santificai-vos, e mais, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. É uma ordem. Jesus está falando, a palavra do Senhor está falando. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A gente precisa entender que o tom desse contexto é imperativo. Eu tenho que agir, dá tempo. Se você está aqui, se você que está em casa está tendo o privilégio de acompanhar essa ministração, é porque Deus está te dando uma chance de você rever os seus conceitos, de começar a entender que Ele te ama, e que Ele está dizendo para você: dá tempo. Eu me lembro, eu tenho falado com as pessoas da Igreja Batista Esperança, o apóstolo Paulo ministrando para os cristãos em Éfeso, se não me engano agora, ele disse: olha, vocês estão dormindo mesmo com os olhos acordados. Eu estou parafraseando, porque ele disse o seguinte: acorda tu que dormes. O que é que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas estão mais apegadas àquilo que elas gostam e justificando os gostos, dizendo: não, é porque Deus falou comigo. Eu gosto desse louvor, eu me sinto bem onde estou fazendo isso, estou alegre, então é Deus falando comigo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, para homens como Isaías, como Jeremias, como tantos outros que buscaram a santificação, eles tiveram lágrimas, tiveram momentos de alegria, mas tiveram dor também. E a gente precisa despertar para isso, e só assim Deus vai nos usar tremendamente. Estamos em pleno final de pandemia. Eu tenho escutado ainda algumas pessoas dizerem assim, ó: isso não vejo a hora disso passar, para a gente voltar à normalidade. Para quê? Para se distrair, como se distraíram no passado. A gente tem que acordar, jovem. Santificai-vos hoje, santificai-vos hoje, não barganhe com Deus. Deus está te chamando e te dando uma oportunidade. Eu me lembro no hall de amigos que eu tinha, que hoje já não tenho tantos amigos assim que diziam meus amigos, estavam no hall de amigos, aí Deus diz: olha, Marcelo, venha para mim. E quando Deus chama, não tem conversa, não tem como a gente dizer, depois eu vou me preparar. Quando Deus diz venha, a gente obedece, tem que ir. E eu me lembro que muitos dos meus amigos diziam assim, ó: agora você é um crentão,
Mas logo depois de 1 mês, 2 meses, você vai voltar a fazer o que fazia antes. Porque é assim, os nossos amigos são assim. Aí passa 3 meses, 1 ano, 2, 5, 10. Cadê os meus amigos? Alguns ainda me chamam até pelo apelido do passado. Mas onde estão os meus amigos? Jovem, santificar custa caro, porque você renuncia. Seus amigos serão contra você. Muitos das suas famílias serão contra você. Mas é um preço que vale a pena. Porque quando a gente começa a entender que é uma ordem, a gente obedece, e a gente, depois de obedecer, a gente tem paz com Deus. Sabe por quê? Porque senão a gente vai levar os nossos gostos para onde quer que a gente vá, e vai começar a justificar. Ah, porque eu gostava disso, já não gosto mais, é Deus falando. Então eu comecei a gostar de outra coisa, é Deus falando. Deus não é um Deus de confusão. Quando a gente ama ao Senhor e se esforça para santificar, Deus fala conosco todos os dias. Eu achei interessante, antes de vir para cá, e me lembrei até quando o pastor Gabriel falou na mensagem, que preparou a mensagem lá no primeiro dia, no frio de São Paulo, 5 graus, só de imaginar, eu já gelei. Mas é assim que Deus faz, a gente prepara algo, aí Deus diz, olha, veja isso, veja aquilo outro. Aí uma tirinha me chamou a atenção no Instagram, antes de vir para cá. A história de Lutero e o sapateiro. Eu nunca tinha escutado. Quantos já ouviram a história de Lutero e o sapateiro? Levante a mão aí. Martinho Lutero e o sapateiro. Um só lá no fundo. Eu achei interessante, eu nunca tinha escutado. Diz assim, ó. Aí eu printei, saí printando a tela. Certa vez um sapateiro que há pouco tinha convertido os seus caminhos a Deus, perguntou a Lutero o seguinte: Lutero, o que é que eu posso fazer para servir bem ao Senhor? Lutero, vendo que o homem era sapateiro, olha o que Lutero disse para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Amém. Parece meio estranho, né? O que é que eu posso fazer para servir melhor a Deus? Aí Lutero disse para o sapateiro: faça um sapato e venda por um preço justo. Aí, na moral da história, o autor do texto disse assim, ó: temos o costume de pensar que as coisas simples do dia a dia não são tão importantes assim para Deus. Mas o Deus que é soberano sobre nossa vida devocional também tem muito a nos dizer sobre o nosso trabalho e todas as outras áreas da nossa vida. A vida comum torna-se adoração a Deus quando compreendemos que a redenção em Cristo é grande demais para ficar confinada apenas alguns minutos do dia, ou apenas no domingo, na igreja. Aí uma outra pessoa colocou assim, ó: para o sapateiro servir a Deus só seria possível se ele dedicasse todo o seu tempo a pregar o evangelho, ou estando na igreja, ou em locais que o fizessem sentir bem. Não imaginava que poderia servir a Deus fazendo sapatos. Sabe o que é que isso significa? É que na ânsia de buscar aquilo que nos agrada, a gente se esquece de servir a Deus como convém. Pessoas deixaram de ler a Bíblia na pandemia, porque não criaram raízes profundas. Que essa palavra aqui foi ministrada há mais de 3, 4 mil anos, quando Josué falou ao povo. Então não é nada novo. Aí Deus diz assim, ó: vou botar a pandemia. E lá na igreja eu tenho dito, pandemia é divisor de águas. Aí pessoas dizem assim, ó: se esqueceram de que tem que santificar em qualquer lugar? Porque quando Josué diz aqui, ó, santificai-vos hoje, ele não está dizendo, deixe tudo melhorar, deixe você se sentir bem para santificar. Santificai hoje, independente do seu estado. Tem gente hoje em leito de hospital santificando. Amém. Tem gente passando um perrengue danado santificando, porque entendeu que não precisa estar na igreja ou se sentir bem em determinado local para santificar. E eu escutei pessoas dizerem o seguinte: na pandemia eu não aguento mais, eu não penso em jogar tudo para cima, eu penso em mudar, eu penso em fazer e acontecer. Que santificação é essa?
onde quando me convém eu digo, olha, é Deus falando, então eu vou fazer isso. Santificai-vos hoje, porque senão vamos começar a colocar Deus à prova e Deus vai ficar quietinho. Porque se você não consegue santificar em meio à pandemia, você não vai santificar mesmo se sentindo bem, fazendo algo que parece proveitoso para Deus. Lembra daquela passagem quando a mulher chegou para lavar os pés de Jesus? E ela lavou com um perfume caro, mas ela usou uma esponja diferenciada. Você lembra da história? Ela usou o quê? O cabelo. E naquele momento, Judas Iscariote estava ali, pagando de crentão, pagando de santo. Aí o que foi que ele falou? Ninguém está vendo isso? Gastou perfume caro desse, usou os cabelos, poderia ter vendido para dar aos pobres. Olha que intenção maravilhosa. Foi repreendido. Foi repreendido. A gente precisa entender que quando Deus dá uma ordem, a gente obedece. Porque se eu não consigo santificar quando tudo está difícil, eu não vou santificar quando tudo estiver bem. Eu comecei falando, dentro desse texto, da importância e da responsabilidade que temos para com Deus, para com a igreja, para com o seu pastor. Porque senão quando a coisa apertar, se você não santificar, ele chorou no primeiro dia do mês. Eu me identifico porque sou chorão à beça. Mas entendo, e muita gente não entende isso. Porque está faltando santificação hoje. Porque quando a coisa apertar, e aperta, Deus vai começar a mostrar quem são aqueles que de fato falaram e estão santificando. Porque não tem pandemia que faça o coração do crente esfriar, ou reclamar de qualquer coisa, ou doença, nada, porque o crente que é santificado dia após dia, sabe que o lugar dele não é aqui, sabe que a promessa ainda está por vir. Ele vai ser acometido de doença? Vai. Ele vai perder amigos, familiares? Vai. Mas ele vai continuar adorando ao Senhor, porque ele é fiel a Deus. E onde quer que ele esteja, ele vai servir melhor a Deus, porque ele procura santificar. Ele não vai apenas olhar para Jesus e dizer, olha, eu olho para ti, Jesus, mas não me sinto bem. Deus não está preocupado se você se sente ou não bem. Deus está preocupado se você obedece a Ele. Eu sempre digo isso, imagine se Deus estivesse preocupado, e se Ele apenas gostasse de mim, porque Deus gostou tanto do mundo que deu o seu Filho. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou e amou você, sabendo dos nossos pecados. E a Bíblia fala em Apocalipse que mesmo assim Ele morreu antes da fundação do mundo. Olha que coisa, isso dilacera o meu coração. Porque eu, na minha ingenuidade no ano 2000, achando que tinha dado uma chance para Deus, aí comecei a ler nas Escrituras que na verdade Ele me deu uma chance no ano 2000. Porque quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia me diz lá em Apocalipse que o Cordeiro foi crucificado, foi morto antes da fundação do mundo, eu olho para a Bíblia e digo, meu Deus, como é que o Senhor morreu por mim, sabendo dos meus pecados, antes de eu ter cometido cada um deles? E o que Deus pede para a gente é o quê? Santifiquem. Santifiquem hoje. É interessante que dentro desse texto ele diz, porque amanhã, e a gente quer as bênçãos de Deus hoje, mas não quer santificar hoje. O motivo, porque tem faltado muitos milagres, muitas curas, lealdade e fidelidade na igreja do Senhor, é porque não se vive mais a santidade como as Escrituras mandam. Porque quando a gente começa a viver, olhando para a palavra, a santificação hoje, a gente começa a tremer. Aí eu olho para a Bíblia e entendo o que o profeta Isaías disse,
que a Ele, a Deus, seja o nosso temor, a Ele seja o nosso tremor. E eu fico perguntando, por que essa redundância? E aí a palavra de Deus me revela que não basta apenas entender que Deus merece a minha adoração, mas eu tenho que ter reverência e tenho que ter temor no meu coração. Porque quando eu entendo o temor a Deus, eu posso estar sozinho onde eu estiver, eu vou temer a Ele, porque Ele está vendo. Eu vou estar com as pessoas e vou ser da mesma forma que eu sou quando estou sozinho, porque estou buscando me santificar. Perfeito não, longe, até porque a Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado é o quê? Mentiroso. Mas eu não posso me valer dessa prerrogativa para viver na prática do pecado e dizer, Deus perdoa o meu pecado. Não, eu vou me esforçar para viver uma vida de santidade, quando Deus está olhando ou não, porque a Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E para finalizar nessa noite, quando a gente olha para essa ordem, a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, viu? Lembre-se, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse amanhã de Deus, a gente nunca sabe quando vai acontecer, mas eu sei quando pode acontecer o processo de santificação. Eu posso santificar hoje, o milagre de Deus vem no amanhã dele, mas o que cabe a mim é santificar hoje. O que cabe a você, jovem, adultos, crianças, você que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o que cabe a mim e a você é obedecer. E nós temos uma caminhada aí, amanhã pela manhã e pela noite, para aprender ainda mais da palavra do Senhor. Eu quase seria precipitado em falar quando eu vi a imagem do leite ali. Eu já ia falar o versículo que fala que o leite é para os mais novos, mas o alimento sólido é para os adultos. Mas aí me perdi nas ilustrações. Por que eu estou falando isso? Porque hoje à noite a gente está começando com o leite. Por incrível que pareça, isso é leite. Isso é básico. Como diz aí a galera jovem, isso é basicão das Escrituras. É basicão. Mas parece tão pesada a mensagem. Para mim não é pesada que busca a santificação. E para você que busca também não deve ser. Quem não busca, com certeza é pesado. Mas olha, amanhã pela manhã, se for vontade do Senhor, ainda vamos espremer mais esse tema. E vamos aprender que santificar nos últimos dias requer trabalho. E à noite, qual o seu papel? Porque o tema é, qual o propósito da santificação, da santidade? Cada um de nós temos um processo, estamos em batalha, estamos travando uma guerra, não estamos vendo, mas estamos diante de uma guerra. E à noite vamos finalizar, se assim Deus quiser. Qual o seu papel nesse processo de santificação? Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos fortalece e nos faz querer buscar ainda mais, Senhor. Porque nós podemos dizer que temos fome e sede de Ti. É interessante o que foi lido aqui em Oséias, no capítulo 6, a respeito dessa busca, e continuar buscando a conhecer ao Senhor, porque por mais que a gente busque, mais a gente aprende que pouco sabemos do Senhor, e precisamos despertar para escutar a Tua voz, Senhor, nessa caminhada. Como o apóstolo Paulo falou para os irmãos lá em Éfeso, desperta tu que dormes. Nós tomamos essa palavra para nós, precisamos acordar e despertar, Senhor. Essa ordem que foi dada através do teu servo Josué, santificai-vos hoje, Senhor. A gente não pode perder mais tempo, e isso é tão maravilhoso, Senhor, porque se estamos ouvindo esta palavra, é porque estamos tendo a oportunidade de fazer o certo, de buscar a santificação, dia após dia, Senhor.
Meu Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia, nos traz a sensibilidade aos nossos corações e nos mostra que podemos santificar em nossos lares, como bons filhos, bons maridos, boas esposas, em nossos trabalhos como bons funcionários, em nossa vizinhança, Senhor, onde quer que estejamos, porque a ordem foi dada há mais de 3.000, 2, 4, que seja, Senhor, o tempo, mas a Tua palavra é viva, e ela habita em nossos corações. Então nos ajuda, Senhor, nos dá forças, porque a Tua palavra também declara que sem Ti, nós não podemos fazer nada. Então, Senhor, nos desperta, nos faz entender que a posição já está garantida, porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas se estamos aqui ainda, é porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, aperfeiçoando na nossa caminhada, para que esse processo de santificação, ele aconteça dia após dia, e o Teu nome, que está acima de todo nome, seja engrandecido para a honra e glória de Jesus. Obrigado por nos trazer aqui na Tua casa de oração. Recebe, Senhor, como aroma suave as nossas orações, nos leva em paz e em segurança aos nossos lares, nos dando uma noite de sono reparador, e que amanhã, se assim for a Tua vontade, possamos aprender ainda mais do Senhor, porque os dias são maus, são difíceis. Te amamos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém.